Amém? Isaac já até respondeu aí, ó. Quem é Jesus para mim é a salvação. Bom dia, Isaac, que bom que você está assistindo, né? Bom dia para todos vocês aí. Miriam Nascimento é a vozinha, ó, que entrou também para estar assistindo, que bom. Vamos começar então? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça neste momento, se apresente ao Senhor, apresente a sua vida diante do Senhor e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela noite que passou, te agradecer, ó Deus, por esta manhã tão maravilhosa de domingo que o Senhor nos concede, te agradecer, ó Deus, por este meio de comunicação que nós temos, a oportunidade de espalhar a tua boa vontade, a tua boa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nesta manhã, que nós possamos ser edificados pelo Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha a impactar o nosso coração, de modo que nós venhamos a ter plena convicção de quem é Jesus na nossa vida, de forma experimental, ó Deus, de saber realmente, de caminhar contigo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a Ti, por essas famílias que estão nos assistindo, que a Tua graça seja sobre elas, que o Senhor esteja protegendo e guardando de qualquer tipo de contágio, ó Deus, neste momento que estamos, e que nós possamos experimentar cada vez mais a Tua graça sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então fazer uma breve reflexão, uma revisão do que nós vimos até agora, tá? Nós vimos lá no início do Evangelho de João que Jesus estava no princípio de todas as coisas. Jesus estava na criação. Por que nós podemos afirmar isso? Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele era o Verbo e o Verbo se fez carne, que Jesus estava desde o início, que nada do que foi feito sem ele, tudo foi feito por meio dele, a partir dele que nós temos todas as coisas. Né? Então, nós cremos realmente que lá na criação já estava presente a figura de Jesus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, atuando na criação de todas as coisas. Nós vimos então, diante disso, que Jesus ele é a essência da criação, ele é a essência de todas as coisas, ele é a essência do discipulado, ele é a essência da pregação, ele é a essência dos nossos relacionamentos, ele é a minha essência. É assim que nós precisamos viver, caminhar. E aí, diante disso, nós aprendemos uma frase, que nós estamos trabalhando ela o ano inteiro, né? Todo domingo a gente relembra essa frase para ficar mesmo internalizado na nossa cabeça e no nosso coração, que é: o meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. Vou repetir. O meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. E aí nós vimos vários momentos em que Jesus estava ensinando a respeito de discipulado. Nós vimos que André, quando ele encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi voltar correndo e anunciar para o seu irmão, Simão Pedro, a respeito de Jesus. Nós vimos que a mulher samaritana, quando Jesus tem um encontro com ela, lá no tanque, né? E Jesus fala para ela a respeito da verdadeira adoração, fala ali com ela de que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela imediatamente sai dali, vai correndo para dentro da cidade e anuncia para todo mundo que mora ali, para todos os habitantes da cidade. Nisso vem uma multidão para ouvir a Jesus e pedem que ele fique por lá mais algum tempo, ensinando a palavra de Deus. Então nós vemos realmente que em vários momentos tem essa figura do discipulado, do evangelismo, do anunciar a Jesus Cristo, né? E na semana passada, nós vimos a respeito de um milagre. Nós vimos que Jesus devolveu a vista a um cego de nascença, que não pediu para voltar a ver, mas Jesus lhe devolveu a visão a si mesmo. E aí nós aprendemos que muitas vezes nós pedimos as coisas de forma errada, mas Deus conhece o mais íntimo do nosso coração e Ele nos concede exatamente aquilo que nós precisamos.
aquilo que nós necessitamos. E aí nós vimos também, na ocasião da semana passada, que muitas vezes nós estamos cegos às necessidades das pessoas, muitas vezes nós estamos cegos para o que está acontecendo ao nosso redor, né? E aí nós vimos isso porque quando Jesus e os discípulos se encontraram com aquele homem que estava cego, os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais, para que nascesse cego? Os discípulos estavam ali preocupados com uma forma, uma roupagem, um motivo pelo qual ele estivesse cego. Estavam preocupados ali com uma lei por trás daquele causa da cegueira naquele homem. Quando Jesus, na verdade, responde: não interessa, nem ele nem os pais, mas foi para que sejam manifestas a obra de Deus, né? E aí Jesus ainda diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí nós aprendemos que quando Jesus subiu aos céus, ele então declara: vós sois a luz do mundo. Nós agora precisamos ser essa luz do mundo que traz a graça de Cristo, que traz a salvação de Cristo. E aí, hoje nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 9, versos 13 a 14. Você já pode abrir a sua Bíblia. E a respeito, o título que nós vamos estar refletindo hoje é justamente a manifestação plena das obras de Deus. O que nós precisamos ter, o que precisamos fazer, como precisamos agir, como precisamos viver, nos comportar, para que a manifestação plena da obra de Deus se realize. Então nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 9, versos 13 a 14, que diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, fala de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vô-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos vossos discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde há muito, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido em todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram da sinagoga. O que é preciso fazer? Como preciso conviver? Como preciso viver? Como tem sido minha vida para que a manifestação das obras de Deus sejam plena na atualidade? Eu aprendo algumas verdades com esse texto sagrado justamente a respeito dessa temática. Porque como nós vimos na semana passada, mais precisamente no verso de número 3, onde Jesus diz que o homem nasceu cego para que se manifeste nele as obras de Deus, eu aprendo algumas verdades justamente na continuidade dessa obra de Deus. Por que será que nós não vemos tantos milagres nos dias de hoje como a gente vê na Bíblia, na época de Jesus? Por que será que nós não vemos tantas pessoas tendo uma vida compromissada, sendo salva pelo Senhor nos dias de hoje? Por que será que o Evangelho é tão desacreditado na atualidade? Por que será que tantas pessoas não confiam em pastor, em crente? Se fala que é irmão, a pessoa já fica com o pé atrás. Por que será que essas coisas têm acontecido nos dias de hoje? E para que a gente possa entender um pouquinho melhor, é necessário que nós olhemos para nós e não para o outro. É necessário que a gente reflita, por isso que antes eu falei, eu quero que você reflita quem é Jesus para você. Não é quem é Jesus para o pastor Hodson. Não é quem é Jesus para a igreja fulano de tal. Não é quem é Jesus para o meu pai. Não é quem é Jesus para os meus irmãos. É quem é Jesus para mim. Eu preciso refletir sobre o meu comportamento, sobre a minha vida. E aí, refletindo sobre a minha vida, a grande questão é: eu tenho realizado de forma plena as obras de Cristo? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que as obras de Cristo, elas serão manifestas de forma plena, não pela religiosidade, não pela liturgia, não pelas regras da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que diz o verso 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Para os fariseus da época era muito mais importante guardar o sábado, que era uma regra que foi aprendida na figura de Moisés, na lei de Moisés. Para eles era muito mais importante guardar o sábado do que ter misericórdia por uma pessoa. Era muito mais importante guardar a lei do que exercer graça para uma pessoa. Era muito mais importante seguir aquela liturgia, aqueles costumes, aquelas práticas, do que demonstrar o amor de Deus para o outro. Será que a gente não faz o mesmo? Será que por causa das regras que nós temos, nós não afastamos as pessoas de Cristo? Vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, foi criado o costume, de que jogar futebol no meio evangélico era pecado. Jogar futebol no meio evangélico era pecado. Isso há muito tempo atrás. E isso foi ensinado e levado adiante durante muitos anos por muitas pessoas. Mas sabe por que isso foi criado, esse costume? Porque as pessoas estavam deixando de ir para a igreja para jogar futebol. E aí as pessoas naquela época, eles tiveram essa ideia de dizer: é pecado o futebol, porque está tirando as pessoas de dentro da igreja. Na verdade não é pecado. O pecado está no coração da pessoa porque não está priorizando a presença de Deus. Todas as vezes que nós colocamos qualquer outra coisa na frente de Deus, isso é pecado. Porque nós estamos dando prioridade, dando valor muito mais
à novela, à televisão, ao celular, ao videogame, ao futebol, né? A festas, a baladinhas, não é verdade? Nós estamos dando prioridade para estas coisas ao lugar de Deus. Então não é que essas coisas sejam pecadas, mas o pecado está na prioridade que você está dando. Essas regras muitas vezes afastam as pessoas do Senhor. Afastam as pessoas de receber a graça do Senhor. Não é pela regra. Eles eram discípulos de Moisés. E é interessante que lá no verso 28, né, quando eles se injuriam ali, eles ficam indignados com aquele homem que foi curado, eles falam, nós somos discípulos de Moisés. E no verso 29 eles dizem assim, sabemos que Deus falou a Moisés. Eles tinham, isso que eu quero deixar bem frisado aqui pra gente, eles tinham conhecimento teórico. Eles tinham um conhecimento teórico. Eles sabiam de ouvir falar sobre Moisés, mas eles não tinham uma vida prática. Revista na história, não vou nem dizer na Bíblia, mas em toda a história da humanidade, e verifica se algum fariseu, se algum judeu realizou milagre. Por que aquele homem não foi curado pela igreja da época? Eles estavam preocupados com a forma, com a roupagem, né? Eles estavam preocupados com a liturgia, eles estavam preocupados com os costumes, eles estavam preocupados com as regras e se esqueceram de demonstrar graça ao Senhor. Graça pelo outro. Graça pelo outro. Eles conheciam a história, mas não tinham experiência. E nós aprendemos em Efésios 2 que nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, não é pelas regras, é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E isso é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie disso. Para ninguém bata no peito e fala assim, ó, eu me salvei. Mas é para a gente abaixar a cabeça e falar assim, ó, não sou nada sem Cristo. Não sou nada sem Cristo. Quando eu pergunto quem é Jesus para você, você precisa responder não pelo conhecimento teórico, não pelo conhecimento de terceiros, não pelo conhecimento histórico, não por aquilo que você ouviu falar, mas aquilo que você experimentou. O que Jesus já fez por você. Deixa esses... É importante costumes? Claro que são importantes os costumes, mas os costumes, as regras, a liturgia precisam nos aproximar de Deus e não nos afastar. Qualquer regra, qualquer costume que nos afasta de Deus é um problema sério que precisa ser tratado. E isso, na atualidade, podemos até colocar outro nome. Na atualidade, nós podemos colocar, por exemplo, política. Quantas e quantas e quantas vezes eu vejo a política sendo um fator de discussão dentro da igreja, sendo um fator de dissensão dentro da igreja, de discriminação dentro da igreja. Nós não podemos ser discriminatórios. Não podemos ser discriminatórios. Porque eu sou pecador como todo mundo. Às vezes a diferença do meu pecado com o do outro é que o do outro é visível e o meu não. Nem por isso eu tenho o direito de discriminá-lo, de expulsá-lo da igreja, de expulsá-lo da graça do Senhor. Porque morreu Jesus tanto por ele quanto por mim. Para que as obras de Jesus se manifestem de forma plena, eu preciso exercer graça, amor e misericórdia do Senhor acima das regras, acima dos costumes, acima da liturgia. A Bíblia é maior do que os nossos costumes. A Bíblia é maior do que os nossos costumes. Tira rótulo de igreja, sabe? Tira rótulo de igreja e começa a olhar para a Bíblia. Ah, mas a igreja fulana de tal não deixa isso.
O que a Bíblia diz? Ah, mas a igreja fulana de tal permite aquilo. O que a Bíblia diz? Ela é nossa regra de fé e prática. Ela é nela que precisamos pautar o nosso comportamento. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto a respeito de manifestação plena das obras de Cristo é ter convicção de quem é Jesus. Como eu disse, você precisa responder essa pergunta pelas suas experiências. E se você não teve essas experiências ainda, peça a Deus para que tenha, para que você possa ter plena convicção de quem é Jesus. Este homem, quando, lá no verso 17, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele nem pestanejou, ele não duvidou, ele nem piscou, ele respondeu na bucha, na lata, que é profeta. Ponto final. E aí, quando nós olhamos lá no verso 25, ele diz assim: se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Ele tinha convicção. E uma convicção por experiência. Como é que estão as suas experiências com Jesus? Como estão as suas experiências com Jesus? Você tem testemunhado as experiências que você tem tido com Jesus? Eu acho bacana porque esse homem, apesar de estar sendo ali interrogado a respeito desse fato de ter sido curado, ele testemunhou. No verso 25 aqui, ó, é interessante, eu vou ler o 24 e 25. No 24 diz assim, ó: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles fizeram uma afirmação. Nós sabemos que este homem, falando de Jesus, é pecador. E aí ele retruca. O texto diz, ele retrucou, ele interrompeu. Ele parou ali o diálogo dos judeus. Ele parou ali, interrompeu o diálogo e falou: olha, peraí, ele fez isso comigo. Eu tenho essa experiência com Jesus. Ele deu testemunho. E além dele dar testemunho, ele ainda ensinou os judeus. Lá no verso 30 até o verso 34 é um ensinamento que aquele homem que foi cego deu para os judeus. Aquele que estava sendo interrogado testemunhou a respeito de Jesus. Testemunhou da sua experiência com Jesus. Como estão as suas experiências com Cristo? Tem testemunhado a respeito dessas experiências com Jesus? Tem falado desse amor? Normalmente quando a gente pergunta para alguém, né, quem é Jesus, a primeira coisa que a pessoa fala assim, ó, é Salvador. Aí eu te pergunto, ele é o seu Salvador? Ele te salvou? É o meu Redentor. Ok, ele te redimiu de quê? Ele é o seu Redentor? Ele já exerceu redenção em você? Ele é o meu Senhor. Ele tem sido o Senhor da sua vida? Você tem se submetido ao senhorio de Cristo? Experiência. Este homem falou com convicção da sua experiência com Jesus. Quando nós olhamos para Jó, a figura de Jó, que era rico, abundantemente rico, tinha fazenda, muitos gados, uma família linda, né, grande, e aí o inimigo põe a mão na vida de Jó, tira tudo de Jó, tira a família, tira empregados, tira fazenda, tira gado, tira saúde. E aí lá no finalzinho do livro de Jó, no seu capítulo 42, no verso de número 5 e 6, Jó diz assim: eu te conhecia, ó Deus, só de ouvir. Lembra? Às vezes nós conhecemos Jesus porque ouvimos. Ouvimos nossos pais falando alguma coisa, ouvimos nossos amigos, nossos irmãos, uma música, uma pregação. A gente ouviu falar de Jesus. Mas agora, os meus olhos te veem. Por isso, porque agora os meus olhos te veem, porque agora eu tenho uma experiência contigo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Só tem arrependimento de pecado quem tem experiência com Jesus. Só tem arrependimento das suas práticas aquele que tem em Jesus a sua experiência de vida. Tenha essa convicção de quem é Jesus pelas suas experiências. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto: eu preciso ter coragem para assumir a Jesus. Eu preciso ter coragem para assumir a Jesus, para assumir este compromisso. No verso 22, os judeus mandam buscar os pais daquele homem que era cego. E quando mandam buscar os pais daquele homem que era cego, eles então perguntam para os pais: esse aqui é seu filho? E aí eles então falaram o quê? Olha, ele é nosso filho. Ele era cego. O que aconteceu com ele? Eu não sei não. Certamente aquele homem já tinha contado para os pais o que tinha acontecido. Certamente aquele homem já tinha compartilhado com os pais o milagre que recebeu de Jesus. Mas aqueles pais, os pais tiveram medo. E no verso 22 diz: isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Medo dos judeus. Às vezes nós temos medo de como as pessoas vão reagir quando a gente falar de Jesus. Ah, mas se eu falar de Jesus para os meus amigos, eles vão rir de mim. Se eu falar de Jesus para os meus amigos, eles vão se afastar de mim. Se eu começar a divulgar mensagens de Deus, as pessoas vão me bloquear no WhatsApp, vão me bloquear no Facebook. Eu vou perder amigos, eu vou perder comunhão com as pessoas. Eu tenho medo que isso aconteça. Então você tem medo de assumir a Jesus. E se você tem medo de assumir a Jesus, eu volto a te perguntar: quais são as suas experiências com Ele? Você teve alguma? Você disse que Jesus te salvou e Ele salvou mesmo? Você disse que Ele é seu Redentor, Ele te redimiu mesmo? Você disse que Ele é Senhor, Ele é Senhor mesmo? Precisamos refletir nessas questões, para que nós possamos ter a coragem de assumir a Jesus e falar do amor dele a toda criatura. Na sua família, nos seus amigos, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Eu vejo tanta gente colocando tanta brincadeirinha no Facebook, tanta piadinha no Facebook, sabe? Às vezes tanta coisa imprópria no Facebook, tanta coisa de política no Facebook, tanta piadinha com os outros no Facebook, mas tão pouco falando de Jesus. É tão triste isso. Porque demonstra, de certa forma, um pouco das prioridades que temos. Demonstra um pouco daquilo que nós queremos compartilhar efetivamente. Demonstra um pouco das nossas experiências com Jesus. Pense bem. Tenha coragem para assumir a Jesus independente da circunstância. Tenha coragem para assumir a Jesus independente do que vier a acontecer. Davi, ele usou uma pedra para lutar por Deus. Davi usou uma pedra para enfrentar um problema gigantesco que ele estava enfrentando, uma dificuldade gigantesca que era Golias. Ele usou uma pedra para batalhar em nome do Senhor. Foi essa a causa que ele entrou em batalha. Ele não entrou em batalha por Israel. Ele entrou em batalha porque aquele gigante estava blasfemando Deus de Israel. Ele entrou na batalha pelo Senhor, com uma pedra. Os judeus, com a mesma pedra, com o mesmo material, eles entraram em batalha contra Estevão para defender os seus costumes e apedrejá-lo. Não aceitaram a Jesus. O material é o mesmo, a diferença é a mão que manuseia. E aí? Você vai ter coragem para enfrentar um gigante com uma pedra? Ou você vai segurar pedras para apedrejar? Não te conheço, nunca ouvi falar. Jesus, quem é Jesus? Não sigo a Jesus. Cada vez que você faz isso, é uma pedra que você lança na cruz. Cada vez que você faz isso, é uma pedra que você lança na cruz. Agora, cada vez que você bate no peito e fala assim,
eu sirvo a Cristo e quero compartilhar o amor de Jesus. É uma pedra que você lança no inferno. E é uma alma que você ajuda a tirar de lá. Batalhe pelo Senhor. Tenha coragem para isso. Tenha coragem para assumir esse compromisso. E a quarta verdade que eu aprendo nesse texto é que uma vida prática do Evangelho. Tudo isso, ter essa convicção de Jesus, essa convicção de quem é Jesus pela experiência, essa coragem de assumir esse compromisso, amor pelas pessoas acima das regras e dos costumes, graça sem medida, me leva a ter uma vida prática do Evangelho. Uma vida prática do Evangelho. E aí, para isso, olha o que diz o verso de número 31. Sabemos que Deus não atende pecadores. Gente, do verso 30 até o verso 34 eu acho fantástico, porque é o homem que era cego, ensinando aos religiosos da época. Quando ele diz, olha, esse homem que vocês estão dizendo que é pecador, todo mundo sabe que quem é pecador Deus não atende. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, ele atende. Sabe o que ele está querendo dizer? Isso aqui foi um tapa na cara dos religiosos da época. Foi um tapa na cara dos religiosos na época, onde ele diz, olha, se vocês estivessem praticando a vontade de Deus, vocês teriam me curado. Estava jogando na cara o erro deles. Mas também é um tapa na cara que Jesus me dá em pleno 2020, me segura aqui pelo colarinho, sabe? E me dá um tapa na cara para falar assim, ó, a manifestação plena da minha obra não está sendo executada, porque você não tem andado e praticado a minha vontade. Isso é em pleno tapa na cara da igreja, em pleno século 21, que Deus está dando, para que a gente possa, como o irmão Paulo acabou de colocar aí no chat, evidenciar a essência de Deus em nós, a partir do nosso testemunho. Igreja, acorde. Acorde. Às vezes nós cantamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tu está fazendo a sua parte? Tem evidenciado a essência de Deus? Tem falado do amor de Jesus? Tem praticado a graça? Porque se nós estamos falando de amor de Deus, se nós estamos falando que regras e religião, na religiosidade não leva para o céu, a grande pergunta é, tu tem sido executor da graça? Você tem exercido graça, tem exercido amor? Você tem exercido isso? Ou tem se revestido de uma falsa santidade? Olha o que diz o verso 34. Eles retrucaram, eles interromperam o discurso ali daquele homem, né? E falaram, você é nascido todo em pecado e quer ensinar a nós? Era como se ele estivesse falando, né? Os judeus ali falando, olha, tu é pecador, eu sou santo. Eles estavam revestidos ali de uma falsa santidade. E diante daquela falsa santidade, o que eles fizeram? Acusaram aquele homem de pecado. Às vezes nós nos cobrimos com essa falsa santidade para acusar o pecado do outro e não assumimos a nossa responsabilidade. Às vezes nós olhamos e queremos ajudar o outro a tirar um cisquinho do olho, quando tem toda uma trave na frente do nosso. Falsa santidade, que leva à hipocrisia, que leva à religiosidade, que leva à acusação, que leva a julgar as pessoas, que leva a não ter experiências com Jesus, que leva a ser discípulo de regras e não discípulo de Jesus. Não é assim que se evidencia a essência de Deus em nós. Não é assim que se manifesta de forma plena as obras de Cristo. Vida prática do Evangelho. Precisamos praticar a vontade de Deus.
e nós vamos encontrá-la na palavra dele. Que nós possamos, em nome de Jesus, praticar a vontade de Deus, exercer graça, amor e misericórdia uns com os outros, acima de costumes e religiosidade, para que nós possamos, em nome de Jesus, ver as obras de Cristo sendo manifestadas de forma plena nos nossos dias. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos mais uma vez. E peça que neste momento Ele possa sondar o seu coração. E se você refletiu na pergunta que eu te fiz, quem é Jesus? Agora eu te faço uma outra pergunta. Essa resposta foi baseada em experiência ou em conhecimento teórico? Peça que Jesus sonde o seu coração. E se você ainda não teve experiência significativa para que venha a ter essa convicção de quem é Jesus, peça a Ele que você tenha. Que eu tenho certeza que Ele vai te dar essa experiência. Santo e eterno Deus, te louvamos e te exaltamos por este momento tão precioso que temos aqui, ó Pai, de anunciar a Tua palavra, de aprender um pouco mais de Ti. E eu quero lhe pedir em nome de Jesus, por cada um destes que me escuta e daqueles que ouvirão, que em nome de Jesus possam, ó Pai, ter plena certeza, plena convicção de quem é Jesus, por meio de experiências, ó Pai, que venham a ter contigo. Dê a eles, ó Deus, experiência de salvação, dê a eles experiência de libertação, dê a eles experiência, ó Pai, de santificação, dê a eles experiência, ó Pai, em nome de Jesus, de cura, de salvação, de libertação, de refrigério. Dê a eles experiência conforme a tua vontade, conforme a tua direção, conforme a necessidade de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Deus, que nós não estejamos apegados, ó Pai, em religiosidade, em regras, mas nos apegarmos ao Senhor, para que possamos demonstrar o amor de Deus na prática, demonstrar a graça de Cristo uns aos outros. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Deus, que tenhamos coragem, ó Pai, de firmar esse compromisso contigo, de não nos preocuparmos com o que dizem as pessoas, mas nos firmarmos no Senhor, ó Deus, e viver uma vida compromissada contigo, para que nós possamos praticar o Evangelho, praticar a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada um destes que assistam, ó Deus, que possa, ó Deus, em nome de Jesus, entrar, ó Pai, com providência na casa de cada um. Aqueles que estão padecendo necessidade, que o Senhor levante em nome de Jesus pessoas para sustentar. Aqueles que estão acometidos de enfermidade, que o Senhor cure em nome de Jesus. E principalmente também, ó Pai, que o Senhor possa nos guardar, ó Pai, de qualquer contágio nesse vírus que estamos, ó Deus, enfrentando. Que o Senhor possa limpar a nossa nação, que o Senhor possa limpar o nosso, Deus, país, para que possamos retomar as atividades de forma natural, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa nosso domingo e que nós possamos ter cada vez mais experiências contigo. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver com quem que eu não falei que entrou depois. A Cássia acenou. Bom dia, Cássia. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Deusa, que saudade desse povo, Senhor. Deus abençoe a irmã Deusa, a Alex, a Duda, saudade de vocês. Que vocês estejam sendo grandemente abençoados e edificados pelo Senhor. Irmão Cleandro, Deus abençoe irmão Cleandro, abençoe a Cleonice, sua mãe, né? Que o Senhor possa estar fortalecendo vocês o tempo inteiro. Amém? Saudar também aqueles que estão assistindo pelas salas de vídeo, né? Que as pessoas às vezes abrem. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Se você não mandou do seu recadinho aqui, sinta-se abraçado pelo Senhor, acolhido pelo Senhor. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, e eu quero mais uma vez agradecer por você estar aqui, agradecer por ter acompanhado, e divulgue, meu irmão, divulgue esses vídeos, curta a nossa página no Facebook, para que assim a gente possa ter cada vez mais visibilidade e ter cada vez mais oportunidade de anunciar ao Senhor. Tá certo? Quero lembrar que hoje, às 19 horas, temos culto IBBN online no YouTube, tá certo? Semana que vem vai ser um pouco diferente, né? Na semana que vem, na quinta-feira, também aqui no YouTube,
temos estudo, continuamos estudando o livro de Coríntios, e sexta, sábado, domingo e segunda, de 4 a 7, será o aniversário da igreja. 38 anos da Igreja Batista Boas Novas. Teremos culto presencial, né? Seguindo toda a recomendação, todas as regras de proteção estipuladas pela OMS, né? E também será divulgado, será transmitido pelo YouTube também, tá certo? Serão 4 dias de pregações, 4 dias de culto, 4 dias de festa, para agradecer ao Senhor por 38 anos, anunciando as boas novas. E você é nosso convidado a estar conosco neste momento, cultuando ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom domingo na presença do Senhor e que Ele possa sempre resplandecer a graça dEle na sua vida. Em nome de Jesus. Bom dia e Deus abençoe, meus irmãos.